Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 6 de fevereiro, segunda-feira, dia do quadro que vem por aí, mas evidentemente antes vamos tratar de alguma coisa específica do dia de hoje. E aproveitando o ensejo, eu queria cumprimentar um abraço muito especial, com uma beijoca também, para minha amiga Rosimeire Terezinha Hort, que mora no Rio de Janeiro e deve estar suportando um calorzinho módico de alguma coisa em torno de 50 graus centígrados em termos de sensação térmica. Então ela que se cuide, tome muita água e eventualmente um chopp no famoso amarelinho do qual tem muitas saudades. Há quanto tempo não vou para o Rio de Janeiro? Quero ver se agora em 2023 faço uma visita para aquela grande, para aquela fantástica cidade. Mas, gente, sobre os assuntos de segunda-feira, eu quero destacar dois pontos. Em primeiro lugar, saiu uma notícia um tanto quanto esdrúxula, e não é brasileira, é alemã. Olha só, o chanceler da Alemanha está entregando para a Ucrânia, para a defesa ucraniana, alguns tanques de guerra de fabricação daquele país, são os Leopard. Dizem que é uma arma muito competente, mas ele está colocando uma condição, assim como vários outros países da União Europeia, da OTAN, em relação às armas entregues aos ucranianos. Eles podem se defender da Rússia, não podem atacar. Isso é uma coisa completamente ridícula, vamos admitir, pessoal. É a mesma coisa que cada um de nós ganhar umas luvas de boxe para se defender de um inimigo, mas só para se defender. Nós não podemos atacar, não podemos dissuadir ele de ficar tentando nos espancar todo o tempo. Um dos grandes segredos para a segurança nacional é o medo do outro país atacar e depois ser atacado. Então isso chama-se de dissuasão. E se a Ucrânia não puder, eventualmente, numa reação, atacar o território russo, é muito simples para os russos, por exemplo, perderem várias batalhas, têm suas fronteiras protegidas por esse tal de acordo internacional, se reforçar novamente e voltar a atacar a Ucrânia como se nada tivesse acontecido, já que seu território não sofreu nenhum dano, não sofreu nenhum ataque. Então isso é uma coisa meio ridícula, e se o presidente ucraniano Zelensky tiver um pouquinho de inteligência, eu acho que tem, ele vai aceitar esses termos, mas na hora de atacar o território russo, ele vai ter que fazer isso até para dissuadir, como eu falei, eventuais novos ataques desses seus vizinhos um pouquinho hostis, vocês não acham? E o segundo assunto é aqui do Brasil mesmo, refere-se à disposição do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, em forçar a barra e regulamentar, em termos de legislação trabalhista, os aplicativos que hoje empregam ou ocupam centenas de milhares de brasileiros que trabalham por conta própria. Eu estou falando do Uber, estou falando do iFood, estou falando desses aplicativos basicamente que fazem serviço de entrega. O que ele está propondo agora? Ele está tão disposto, mas tão disposto a realmente regulamentar esse setor, que vai ser uma grande besteira que ele vai fazer e que o governo federal vai fazer se colocar isso em tons mais materiais. E ele já adiantou, olha, se a Uber, se o iFood e outros quiserem sair do Brasil, sintam-se à vontade. Nós temos nossos correios especializados em logística e a gente pode desenvolver aplicativo para que os correios substituam essa tecnologia. Imagina que caca vai ser, pessoal. Os Correios, mesmo tendo superávit nos últimos anos por conta de uma gestão financeira mais competente, nunca foi o melhor exemplo de uma empresa produtiva, de algo que o brasileiro pudesse confiar. Imagina as trapalhadas que eles vão fazer se nem carta sabem entregar direito, encomendas, trabalhar com esse tipo de aplicativo. Não vai dar certo, isso aí vai ser uma besteira. Primeiro, vai prejudicar a vida de milhões e milhões de brasileiros que usam desses recursos para facilitar o seu ir e vir ou facilitar as suas entregas. E, em segundo lugar, certamente vai gerar um aumento muito dramático da fila de desempregados do país. Vamos pensar, o Uber, em vários momentos da vida de várias pessoas, serve como uma fonte de renda mais ou menos segura para patrocinar uma transição de fases profissionais. Ou a pessoa perde emprego, apela ao Uber para continuar gerando renda, ou então ela sai do seu trabalho formal, está pensando no novo negócio e nesse intermeio ela continua gerando uma sustentação, não só para a pessoa em si, mas para toda a família, via Uber, via aplicativos. E isso vai ser quebrado no país se esse tal de ministro Luiz Marinho realmente quiser regulamentar o setor, que vai ser uma grande besteira.
Lembrando de novo, regulamentação ingessa a economia. Engessando a economia, menos recursos, menos renda é gerada pela dinâmica dos negócios no país. Acontecendo isso, a arrecadação cai, mas eles têm a solução brilhante: aumentar impostos. E aí vai dar mais caca ainda. Espero que isso não aconteça, espero que o presidente da República, que é muito mais esperto que seus ministros, tome consciência do que está se fazendo e evite essa grande barbeiragem da política econômica brasileira que pode vir a ocorrer. Ainda não ocorreu, mas se ocorreu, vou ser o primeiro aqui no Fora de Curva a gritar sobre esse assunto, protestar e enfatizar novamente: o governo vai estar fazendo uma grandíssima besteira, não só em termos de arrecadação, não só em termos de segurança que eles querem do empregado, mas essencialmente vai estar prejudicando milhões e milhões de vidas humanas aqui no nosso país. E agora, entrando no quadro que vem por aí, amanhã, na terça-feira, vai ser divulgado pela Fundação Getúlio Vargas o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, conhecido como IGPDI, que mede a inflação do primeiro ao último dia do mês passado, mês de janeiro, portanto. A perspectiva, a previsão dos técnicos da Fundação Getúlio Vargas é de uma inflação de 0,33%, envolvendo isso o que é índice de preço por atacado, índice de preço por consumidor e índice nacional da construção civil, cada um com seu ponderador. O que tem mais valor nessa ponderação é o índice de preço por atacado. E nesse caso, o que está se verificando é uma tendência de desaceleração por conta de queda de preço de algumas commodities. Já no índice de preço ao consumidor é possível uma pequena aceleração em relação ao mês anterior, em relação a dezembro, portanto, por conta do impacto, especialmente da alta do preço dos combustíveis, já que a Petrobras, algumas semanas atrás, promoveu um reajuste de 7,5% do seu preço básico de comercialização para os atacadistas de gasolina, eu acho que de diesel foi um pouco menor. Então isso tende a pressionar, não muito, mas um pouquinho a inflação de janeiro, e o forte desse reajuste vai ser realmente em fevereiro, porque foi quando esse combustível com preço novo chegou nas bombas. Isso deve estar acontecendo agora, nessa segunda semana do atual mês. Também é provável que nós tenhamos um impacto ao nível dos preços ao consumidor da alta do leite bruto e derivados, por conta de questões aí de sazonalidade do setor, sabendo que esse leite bruto, que eu falei, o longa-vida, já teve ao nível do produtor uma alta em torno de 30% em janeiro frente a dezembro do ano passado. Na quarta-feira, o indicador que eu escolhi hoje para comentar com vocês, que vai sair na quarta-feira, é claro, não é brasileiro, é alemão. É o índice de preço ao consumidor deles, para nós averiguarmos a quantas anda o controle da inflação na Europa. Afinal de contas, os alemães têm a economia mais poderosa da União Europeia. E a projeção que nos entregam de lá é de uma alta inflacionária de 0,8%, o que está um pouquinho fora do que se imaginava. Olha só, pessoal, nos últimos 2 meses nós tivemos deflação na Alemanha. Em dezembro, 0,8%, em novembro, 0,5%. Essa alta de 0,8%, ou seja, fica no 0 a 0 entre janeiro e dezembro, é uma coisa meia fora de contexto, a não ser que esteja acontecendo alguma coisa importante no âmbito do mercado alemão, do mercado europeu. Eu não vejo alta dramática no preço dos combustíveis, os custos do inverno já foram absorvidos em dezembro. Eu realmente tenho sérias dúvidas de que essa alta inflacionária de 0,8% realmente vai se materializar. Talvez tenha sido um engano de sinal de quem o previu. Mas na quarta-feira vamos botar em panos limpos isso e vamos ver, faço questão de ver quanto foi a inflação da Alemanha, porque esse dado vai sinalizar o contexto geral da comunidade europeia em relação aos preços. Já na quinta-feira, os dados são do Brasil novamente. Em primeiro lugar, sai o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA do IBGE, a inflação oficial brasileira. A previsão dos analistas de plantão é uma alta de 0,51% referente a janeiro. Eu não discordo totalmente dessa antecipação, mas eu chamaria atenção para 2 coisas que eu já falei em relação ao IGPDI. Primeiro, comportamento no varejo dos preços dos combustíveis, que eu acho que não afeta tanto, e depois na área de alimentação, do leite e laticínios, que deve registrar
registrar já em janeiro uma forte alta. Então vamos aguardar os dados oficiais do IBGE para uma análise mais pormenorizada na quinta-feira. Eu de novo repito, vejo como mais sensível a questão dos combustíveis e dos laticínios, não esquecendo também que deve embutir nesse mesmo uma inflação elevada referente à abertura das matrículas das universidades e escolas particulares, que normalmente nesse mês tem um talagaço para quem normalmente paga o estudo dos filhos. Também na quinta-feira o IBGE vai divulgar as vendas do comércio varejista aqui no Brasil. E aí aquela questão que eu venho abordando nos últimos meses. O que deve acontecer é uma incógnita. Os analistas de plantão preveem uma queda de 0,7%, mas em relação ao mês anterior, dessas analisadas, eu não dou atenção para isso. Eu vou medir, eu sempre meço o resultado das atividades empresariais em relação ao mês do ano anterior. O dado que vai sair é de dezembro, ou seja, o último mês de 2022, eu vou comparar isso com dezembro de 2021. E aí nós temos uma grande incógnita. O que vem acontecendo no Brasil é que a venda de artigos ou bens não duráveis vem crescendo pelo aumento da massa salarial e da empregabilidade no país. Em dezembro, esse efeito ainda deve acontecer, porque as demissões que ocorreram no mês retrasado só vão surtir efeito sobre a renda em janeiro, já que todo mundo que trabalhou em dezembro foi demitido no final do mês e recebeu a sua grana, o seu salário, mais a indenização de rescisão. Mas com relação aos bens de consumo duráveis, gente, aquela televisão que as pessoas querem comprar para renovar o seu audiovisual em casa, geladeira, veículos, enfim, todas essas coisas que não se consomem de um dia para outro, o que nós estamos observando aqui no Fora de Curva é uma grande queda de vendas e é simples de explicar. Simplesmente uma Selic a 13,75%, em primeiro lugar, desestimula o crédito vinculado a juros elevados e também beneficia ou atrai as pessoas a deixar seu dinheirinho rendendo em aplicações financeiras do que gastar nesse momento, já que 13,75% partindo daí é um bom rendimento financeiro, então vale a pena adiar alguma compra mais específica para fazer um pé de meia um pouco mais poupudo. A contraposição entre o consumo imediato de curto prazo e os bens duráveis é que vem determinando o que acontece com a totalidade do varejo brasileiro. Tem alguns meses com resultado positivo, outros meses com resultado negativo. Eu até posso acreditar que em dezembro, por conta do Natal, as pessoas fizeram um pouco de esforço, tiveram um pouco de coração mais mole para gastar com os presentinhos, ou seja, é o auge do consumo varejista no Brasil por conta das festas de final de ano, e isso talvez influencie, especialmente para aquele grupo de pessoas que tem poupança, a abrir um pouquinho a mão e compensar parcialmente a queda de vendas de produtos duráveis, gerando sim um aumento real do total do varejo. Mas vamos lembrar, consumo de bens não duráveis certamente vai subir e consumo de bens duráveis pode ter uma queda menor, mas vai cair em dezembro. Isso tem sido a regra de mercado dos últimos 4, 5 meses aqui no Brasil, ou mais precisamente desde que os juros aqui no nosso país novamente foram eleitos os mais elevados em termos reais do mundo. Isso aí tem que ser consertado, como eu falei várias vezes, mas com a expectativa inflacionária fica cada vez mais difícil. Então a disciplina fiscal, que gera uma inflação mais moderada, faz parte dos requisitos para que a taxa Selic, a taxa de juros no Brasil, efetivamente caia, e parece que as chances disso acontecer são muito pequenas, pelo menos agora em 2023. Finalmente, encerrando o Fora de Curva de hoje, na sexta-feira, o IBGE, que está trabalhando muito nessa semana, vai divulgar o crescimento ou desempenho do setor de serviços aqui no Brasil. Nós já também trabalhamos muito com esse indicador nos meses passados. O setor de serviços ainda vem se compensando das restrições que para esse grupo de empresas perduraram até final de 2021 em relação ao fica em casa, em relação ao isolamento social. Vamos lembrar que eventos até pouco tempo era proibido praticamente, só com poucas pessoas, cinemas com 50% de lotação, academias também, restaurantes idem, enfim. O setor trabalhava com uma capacidade ociosa muito grande e isso, a partir de 2022, começou a ser liberado e a base comparativa 2021
passou a gerar elevadas taxas de crescimento. Eu tenho praticamente certeza que em dezembro essa dinâmica não vai ser diferente, então o indicador deve crescer em torno pelo menos de 6 a 7%. E assim, gente, eu encerro o Fora de Curva de hoje, desejando a cada um de vocês uma excelente semana. E não se esqueçam, já que eu desejei para vocês uma excelente semana, deseje uma semana pelo menos razoável para mim. E ela vai começar muito bem se vocês deixarem seu like, sua inscrição no canal para quem não é inscrito, e aí uma multiplicação desta mensagem fora de curvesca através do compartilhamento com a sua rede de contatos. Então, gente, uma baita semana para vocês. Muito obrigado pela atenção. Até breve. Tchau.